Espero que você esteja super bem nesse momento. Preste bem atenção nessa pequena historinha com E, que vou te contar, mas que traz para nós um ensinamento fantástico a respeito das coisas espirituais, emocionais e de vivência. O garoto vira para sua mãe e pede: mãe, por favor, vamos nesse final de semana para a cabana onde o pai tanto nos levava. E ele falava isso por quê? Porque 6, 8 meses antes, ele havia perdido o seu pai. Ele, o único filho, agora insiste com a mãe: vamos, mãe, vamos lá para a cabana, aquele lugar, o pai se sentia tão bem, brincava tanto com a gente lá. A mãe, um tanto ainda ferida, um tanto ainda desolada, ela olha para o filho e diz: filho, olha, eu vou pensar, porque você sabe, a mãe tem que trabalhar, a mamãe tem que cuidar das coisas, mas eu prometo para você, vou pensar direitinho e de repente, fim de semana a gente vai para a cabana. Quando chega o fim de semana, de fato, colocam os seus apetrechos no carro e se dirigem à cabana. Após dirigir por algumas horas, chegam ao local. O local um pouco isolado, ainda que à beira da rodovia, uma cabana ali muito bacaninha, muito aconchegante e um imenso lago logo atrás da cabana. O garoto, mais do que depressa, acostumado como antes fazia com seu pai, então logo a mãe parou o carro diante da cabana para descer as malas, para descer as coisas, ele já arrancou logo a roupa, ficou só de short e se jogou na água. E dando braçadas, brincando, jogando a água para o alto, de repente sua mãe ali na cozinha, ajeitando as coisas, colocando ainda as malas para dentro da cabana, quando ela olha pela janelinha da cozinha que dava em direção ao lago, ela começa a gritar com o seu filho. E o filho, no maior alvoroço, jogando água, fazendo baderna, fazendo bagunça lá no meio do lago um dia quente. E a mãe começa a bater na janela, começa a esmurrar a janela e gritar: filho, 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 olha para trás. Só que o garoto lá no meio da água, naquela bagunça toda, ele não ouvia o que sua mãe estava dizendo ou tentando transmitir-lhe. E a mãe, assustada, batia e gritava: filho, filho, olha. E de repente esse garoto percebeu, por um gesto que a mãe fez, ele resolve olhar para trás. Quando ele olha para trás, um baita jacaré. Aquele jacaré vem em direção ao garoto com todo o seu furor, com toda a sua ira, e o garoto começa a nadar bravamente, destemidamente em direção à saída, à beira. E a mãe sai correndo de dentro da cabana também para socorrer o filho, e de repente, quando ela entra na água em direção ao filho, foi exatamente o momento em que esse jacaré também aproximou-se do garoto e abocanhou-lhe a perna. E agora começa uma luta violenta. De um lado, o jacaré puxando, lutando para levar o garoto para dentro da água, para o fundo do lago. E de outro lado, a mãe valorosamente, gloriosamente, pondo todas suas energias, suas forças para salvar o filho daquele animal. E aquele embate dura ali alguns minutos, alguns momentos, quando de repente a mãe consegue arrancar do domínio daquele animal o seu filho e sai arrastando-lhe. Momento em que um carro passando na rodovia percebe a situação e 2 homens descem daquele carro para prestar socorro àquela mãe e àquele rapaz. E o que acontece? Passa-se algumas semanas, passam-se vários e vários dias. De repente, aqueles 2 homens que ajudaram no socorro vêm voltando de onde haviam ido, numa viagem longa. E ao retornarem, o que acontece? A mãe logo reconhece os 2 benfeitores, os 2 salvadores do seu filho, e conta para o filho que naquele dia, claro, não tinha consciência do que estava acontecendo. E a mãe diz: olha, são esses 2 moços que me ajudaram a te socorrer. E está ali a mãe passando todos aqueles dias com o filho. Daqueles moços mais próximo percebe o lençol sobre as pernas do garoto e percebe que o lençol de um lado está bem mais baixo. Ao que ele pergunta: o que aconteceu aqui com sua perna? Porque eu sei que foi essa perna. O garoto, com um sorrisão, ele levanta o lençol, ao que aquele camarada, ele tem um susto. A perna do rapaz estava quase que somente no osso. E de repente aquele moço sente aquele mal-estar pela situação, pelo que ele está vendo,
E o garoto cheio de sorriso, e olha, e tá assim, os médicos têm cuidado bem, falaram que a carne da minha perna não voltará à sua normalidade, mas olha aqui, ó, eu mexo a perna e faz alguns movimentos ali diante daqueles moços. E aquele moço então olha para ele e fala: rapaz, eu tô sentindo as dores por você. Me conta uma coisa, você não sente mal ao olhar? Você já olhou mesmo a sua perna? E o rapaz sorrindo: é claro que eu já olhei. Eu olho para minha perna o tempo todo. Mas só que ele fala isso sorrindo, com ar de vida, de alegria. E aquele moço: mas rapaz, olha como está sua perna, você não sente assim algo terrível? E aquele garoto dá um sorrisão e diz o seguinte: seu moço, cada vez que eu olho para minha perna desse jeito, eu olho para o rosto da minha mãe e lembro que tenho uma mãe guerreira, que lutou por mim, que colocou sua vida em risco por mim. E não tem como. Eu olho e vejo que a marca do amor da minha mãe agora faz parte ainda mais do meu corpo. E não tenho como negar isto. Palavras daquele garoto. Sabe, isso que estou te contando me lembra aquilo que está em Gálatas, o capítulo 6 e o verso 17, quando o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: eis que agora eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, e desde então ninguém mais me inquiete. Marcas de vida. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, carregamos tantas e tantas e tantas marcas. Mas existem algumas que, mesmo que tenham cicatrizes, tenham algum relevo que possa parecer horrível para alguém, mas que para nós são traduzidas como vida e vida em abundância, porque são marcas trazidas e deixadas pelo dono da vida, o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe também nesse dia.